galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro, entender por que o Cruzeiro tem um time muito forte, tão forte. Na verdade, mais especificamente, entender por que o Cruzeiro deixou de contratar de uma certa maneira para contratar de outra. Eu vou trazer algumas informações para vocês sobre isso. Vou ler uma matéria aqui e eu vou trazer essa diversificação e o que o Cruzeiro fez para fazer um time tão forte, um time tão equilibrado e um time tão competitivo. Beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos. Eu conto muito com o apoio de vocês, galera. Vambora, rumo a 30 mil inscritos, fazendo vídeo para vocês todos os dias, 2 vídeos por dia, horizontal, tá bom? Além disso, tem todas as minhas redes sociais aqui na descrição desse vídeo e nelas eu faço vídeo de futebol todos os dias para vocês também. Segue lá, dá essa moral para fazer o nosso trabalho crescer ainda mais e chegar mais longe com o futebol mineiro, hein? Vambora, vamos falar um pouquinho então disso do Cruzeiro. Tem uma matéria do GE que ela é elucida, ela mostra exatamente tudo isso que está acontecendo, que é: entenda por que Cruzeiro deixou de contratar medalhões e investiu quase 70 milhões em sub-23. Como assim? Das 5 contratações que o Cruzeiro contratou nesse meio de ano, 4 foram atletas com menos de 23 anos em contratos definitivos. Então, o Cruzeiro deixou no passado investimentos em atletas estabelecidos, vitoriosos, experientes, como Dudu, Cássio, Gabigol, Matheus Henrique, para buscar atletas jovens sub-23, que despontam como potencial de revenda, que afinal o time precisa ser saudável. Foram quase 70 milhões de reais na última janela nesse perfil, galera. A Raposa contratou 4 jogadores no meio do ano já para a temporada e ainda firmou Nézer Villarreal, de 20 anos, um pré-contrato para dezembro de 25. Nesse último vínculo, o clube não precisou pagar direitos econômicos e terá um valor de um contrato de 5 anos com o atleta. O pensamento aí é legal, a gente falar em gestão, a gente já fez uma limpa da gestão do Pedro Júnior, o que ele pensava para o Cruzeiro. E o pensamento da gestão do empresário Pedro Júnior, Pedro Lourenço, junto com o filho Pedro Júnior, é que o Cruzeiro das janelas anteriores formou uma base de time com atletas experientes. Perfeito. O que era necessário naquele momento. Agora, com essa faixa de idade consolidada, o clube passa a criar um colchão de atletas jovens, com potencial de revendas e com contratos mais longos. Neste perfil, o Cruzeiro fez o maior investimento na janela ao contratar o Arroio, que veio da Turquia por 8 milhões de euros, por 50% só do direito. Essa operação pode ficar ainda maior caso atinja metas esportivas. O Cauã Moraes assinou o contrato com o Cruzeiro. O lateral direito vem suprir um posto necessário. O jogador com idade sub-20 pode chegar a atender o profissional também em caso de quê? Como é o caso do jogador. E também 10 milhões de reais adicionando a cláusula, né, que gastou nesse lateral. Também contratou o Rian Guilherme, 22 anos, investiu 9 milhões de reais com 85% dos direitos do Fortaleza. Jogou pelo Boa Vista e Volta Redonda. E a única exceção foi o colombiano Luiz Sinisterra, de 26 anos, que chega para suprir uma carência de velocidade que percorre todo o campo de jogo e atua pelas pontas. Ainda assim, é um atleta que o Cruzeiro pode gerar ganhos financeiros. O jogador se recupera de lesão. Na operação, o clube inglês, a Raposa, gastou 2 milhões e meio de euros pelo empréstimo. O contrato conta com a obrigação de compra caso metas esportivas sejam alcançadas. E para mim, eu acho que a gente tem que separar alguns aspectos. Eu não acho que tudo foi só pensado, tá? Acho que teve alguns percalços e mudanças de rotas no caminho. E é assim no futebol, tá? Porque a gente tende a traçar como se fosse um planejamento perfeito. Não. Teve erros também, teve acertos. A gente vai trazer o porquê dessa mudança de rota. Quando chegou, o Cruzeiro ele precisava de uma coisa. Quando o Pedro Lourenço chega no Cruzeiro, o Cruzeiro precisava de uma coisa: mais know-how no mercado, mais mídia, mais jogadores midiáticos, mais líderes de elenco, porque o Cruzeiro vinha de um ano na Série B, depois ele se firmou um ano na Série A, e aí começou a andar. E quando você faz essas contratações, geralmente são contratações caras, ou melhor, salários caros, como é o caso de Dudu, como é o caso de Cássio, como é o caso de Gabigol. E o Cruzeiro investiu nessas contratações no primeiro momento. E foi legal. Tirando do Gabigol que chegou depois, legal. O Cruzeiro fez essa aposta, trouxe o Cássio, que é um cara
robusto, trouxe o Dudu, que era um cara que tinha uma identificação com o torcedor, e quando você vai ver a montagem do elenco, faltava uma cauda mais longa, faltava mais velocidade, mais energia, mais potencial. E o Cruzeiro foi buscando um por um. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E aí trouxe o Fabrício Bruno, também é um cara experiente, aí trouxe o Fagner, que também é um cara experiente, vinha nesse perfil. E esse perfil era um perfil muito do Alexandre Matos. Só que é um perfil caro, porque ele não vai te dar revenda, ele pode te entregar em campo, mas a tendência é esses jogadores desvalorizarem pela idade. Além disso, são jogadores que têm muito culhão, né? São muito líderes do elenco, e se tiver uma fase ruim, isso pode ser um problema, porque, né, podem criar grupos, enfim. E além disso, você não pode revendê-los, né? Não tem potencial de revenda. E aí o Cruzeiro mudou um pouco esse perfil pra mim, meu palpite, minha aposta, desde que o Pedro Júnior e o Pedrinho começaram a tomar mais conta do futebol junto com o Leonardo Jardim. E aí começaram a trazer jogadores mais jovens, como foi nessa última janela. Porque o time do Cruzeiro já tinha uma base formada, já tinha uma base boa com jogadores experientes. E a mescla de jogadores experientes com jogadores jovens é a mescla de sucesso. Isso a história mostra. A maioria dos times campeões, ele tem uma média de 20, 29, 28, 29 anos, 30 anos. E isso é literalmente a mescla de jogadores muito experientes com jogadores jovens. Porque em determinados momentos o experiente segura o rojão, mas em determinados momentos você precisa da energia, da velocidade do cara jovem. E da cautela, da paciência, da tranquilidade do cara experiente. E quando você vai montar o elenco e chega nessa conclusão, e chega nesse balanço, cara, o seu time começa a ganhar muito corpo, começa a ficar muito forte, principalmente quando são jogadores de qualidade, né, gente? Óbvio que se você só fizer isso em qualquer lugar, os jogadores não tiverem qualidade, não adianta. Mas o Cruzeiro foi muito bem, foi muito acertado, os jogadores de qualidade. E acertou algumas contratações que pouco se fala no mercado, como o Christian. Trouxe o Romero de volta. O Romero, que já tinha identificação com o torcedor, o Matheus Pereira, uma contratação, apostou no Caio Jorge, mesmo tendo lesões. Então o Cruzeiro ele tomou alguns riscos, e os riscos viraram investimento, viraram para o lado positivo. E isso é muito importante quando você olha a longo prazo. Porque você apostou aqui, tomou esse risco, opa, e aí começou a crescer. E quando você começa a entender que futebol não é difícil, futebol não é certeza de nada, não é certeza de nada. Você pode apostar que vai dar, muito certo, não é certeza de nada. E jogadores que você não espera começam a jogar muito bem, como o caso do Christian. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui não conhecia o futebol dele, não apostava que ia jogar muito bem. Aí automaticamente você começa a otimizar outros jogadores, como quando chegou o Fabrício Bruno, o Vidalba foi otimizado, o Kaique foi otimizado. Ao mesmo tempo, o Lucas Silva com o Romero cresceu muito de produção. O Christian com o Matheus Pereira, vou deixar o Matheus Pereira todo mundo mais livre. Então quando você vai entender a montagem do elenco, o Cruzeiro acertou muito, principalmente nessa última janela, dando mais respiro, dando mais opção. E a gente falava, tipo, o Cruzeiro precisa ficar mais forte, precisa ter mais opções pro Leonardo Jardim, e precisa ter mais opções pro elenco. Em determinados momentos é melhor jogar com Arroio, é melhor jogar com Sinisterra. E eles estão começando a acostumar a entrar no gatilho, entrar na rota, porque eu tenho certeza que no final da temporada, quando tiver uma pré-temporada bem feita, esses jogadores vão ganhar muito, muito. Com o Leonardo Jardim, mais minutos, mais tempo, mais qualidade, mais encaixe nesse elenco. Então a montagem do Cruzeiro ela é muito boa pelo seguinte fator: faz uma base antes que teve alguns erros, como o Dudu, teve alguns erros como pagando muito dinheiro para determinados atletas, teve a saída do Alexandre Matos, e a partir dessa saída muda um pouco do aspecto. Vamos entender o que tem. O Pedro Júnior e o Pedrinho olharam o que tem junto com o Leonardo Jardim. Não, beleza, temos uma base legal. A gente precisa de alguns jovens para compor o elenco aqui. Um lateral esquerdo, um volante mais novo, um ponta de habilidade, um ponta mais velho que tem habilidade também para chegar e jogar. E formou um elenco. Então, o Cruzeiro foi vendo as necessidades e viu que é preciso investir. O futebol hoje é caro. Pra você disputar lá em cima, é caro. O Palmeiras gastou 700 milhões. O Flamengo não gastou isso, mas gasta 35 milhões de folha salarial. Então, para você chegar e disputar ao nível desses times, você tem que ter um trabalho sendo muito bem feito e um pouco de investimento. O Cruzeiro teve investimento, desde o ano passado investiu bem. E tem
um elenco de qualidade. Agora tem peça de revenda, pode ganhar dinheiro com isso também, porque com os caras mais velhos não ia ganhar mais dinheiro e teria que continuar investindo. E isso é o problema de só aportar em algum momento, seca, né? Você precisa também receber, você precisa fazer o fluxo de caixa girar, o dinheiro voltar de alguma maneira, não só quando você coloca. E o Cruzeiro, tenho certeza que entendeu isso, o Pedro Júnior e o Pedrinho, tenho certeza, entenderam isso. Então, entenderam que a mescla é o que pode chegar mais perto de uma perfeição, entre aspas, de elenco, de uma qualidade, entre aspas, de elenco. E, claro, um ótimo treinador ajuda demais neste processo. Então, entre erros e acertos, o saldo do Pedrinho e do Pedro Júnior é positivo, principalmente porque eles acertaram no treinador, acertaram em dar a chave do clube para o treinador e trabalhar em conjunto com ele, tiraram um diretor de futebol que não estava funcionando, limparam algumas peças podres do elenco e conseguiram trazer outros jogadores mais jovens para compor esse elenco e criar mais cauda e com potencial também de revenda, pensando no futuro. Então, muito boa gestão do Cruzeiro, no sentido de o saldo foi muito positivo. Também tem erros, tá, gente? Também tem erros, só que neste momento a gente está falando de como chegou e como o Cruzeiro fez esse elenco tão forte até aqui. Beleza? Concordam? O que mais? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir vocês. Vocês concordam ou não com essa análise. Tamo junto, é nóis.